Bom, pessoal, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo com o objetivo de estabelecer alguns pontos a partir dos quais nós possamos dialogar na nossa aula de amanhã, dia 20, tá? Eu espero ficar no máximo em 20 minutos aqui nessa gravação para falar um pouco sobre a BNCC, né? E os objetivos de aprendizagem, né? Quer dizer, quais seriam os principais objetivos de aprendizagem em história nos anos iniciais, tá? No que eles chamam de Fundamental 1, tá bom? Bom, a BNCC, ela estabelece o objetivo de aprendizagens, assim como habilidades e competências, né, e capacidades que o estudante deve desenvolver em história. Então, vamos ver, assim, basicamente, quais são elas, tá? De uma maneira mais geral, para os anos iniciais do ensino fundamental, que é o que nos interessa aqui. Bom, os principais objetivos basilares, objetivos básicos, nesse caso, o primeiro, apoiar a construção do sujeito, tá? Ou seja, do indivíduo enquanto ser histórico, tá? A partir do reconhecimento do eu, do outro e do nós. Esse é o grande problema quando nós pensamos o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Sabe, essa coisa do egocentrismo, não é? Como que nós podemos contribuir ou desenvolver atividades de preferência lúdicas que vão estimular o reconhecimento do eu, sabe? Interagindo com o outro e essa percepção do nós, ou seja, da turminha da sala que nós estivermos trabalhando, tá? Esse é o primeiro objetivo fundamental. O segundo, facilitar a compreensão de tempo e espaço a partir do referencial da comunidade de pertencimento. Nesse caso aqui, segundo a BNCC, o que se tem de pensar de uma forma mais sistemática é como que se dá essa compreensão do tempo, sabe? Como que se dá que se constrói essa noção do espaço, não é? E pensando nesse caso como referência a comunidade a qual essas crianças pertencem. E aí você tem duas circunstâncias específicas que fazem parte do cotidiano da criança, independente de ser no primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano. A casa, objetivamente falando, e a escola, que são dois ambientes onde eles passam a maior parte do seu tempo, tá? Isso objetivando, essencialmente, o reconhecimento, a construção, sabe, dessa percepção do eu indivíduo em interação com o outro e a partir dessa interação minha, enquanto indivíduo histórico, com o outro, nós temos o grupo, o nós, sabe, se forma o nós, tá? São observações iniciais que são importantes para vocês pensarem em como estabelecer estratégias ou propostas de ensino para estimular a construção desse sujeito histórico, sabe? Desse sujeito que consegue pensar a si mesmo, pensar o outro e pensar o grupo, tá? Isso é fundamental e eles aprendem isso muito mais pela experiência vivida, sabe? Por aquela interação que nem sempre é harmoniosa, às vezes é conflituosa entre crianças, sobretudo as crianças mais novinhas, né? Bom, na prática, como que se daria isso, né? O estudante, então, segundo a BNCC, ele deve ser capaz de reconhecer o eu, o outro, né, a partir da realidade das referências do seu círculo pessoal e da sua comunidade. Ou seja, o eu e o outro quando ele pensa a casa dele, quando ele pensa a escola, essencialmente. Tá? Ou também compreender e diferenciar o público do privado e o urbano do rural. Sabe, quer dizer, a partir de que idade que a gente pode ir apresentando essas noções para as crianças? Por exemplo, no universo, no contexto de Formosa. Sabe, o que é público, o que é privado? Sabe, a casa dele por um lado e por outro lado a rua, sabe? Ou a escola. Por exemplo, a casa é privada, a escola é pública. Como que a gente pode trabalhar isso? Aí é uma questão que eu espero que vocês pensem e ao final da exposição vocês consigam se manifestar sobre isso. Tá?
E como seria essa compreensão e essa diferenciação do que é urbano e do que é rural? Sabe, eu pergunto para vocês, crianças com 5, 6 anos, elas são capazes de realizar essa diferenciação do público do rural? Será mesmo? Tá? Ou essa de compreender e estabelecer a diferença, né, a distinção entre o que é urbano e o que é rural, porque faz parte da realidade, sobretudo quando nós pensamos um contexto ou um espaço como o espaço do município de Formosa, tá bom? Bom, por outro lado, é conhecer como foi a circulação dos primeiros grupos humanos, não é? Aí já lá para o 4º ano, enfim, tá? É pensar sobre a diversidade de povos, de culturas e suas formas diferentes de organização. Por exemplo, dentro da própria sala, né? A diferença entre os coleguinhas, tá bom? Desenvolver noção de cidadania com direitos e deveres. Nesse caso, nós estamos pensando do 1º ao 5º ano, tá? Reconhecer a diversidade, conviver com ela e respeitá-la. Analisar diferentes formas de registro que cada grupo social produz. Isso muito mais já para o 5º ano, 4º e 5º ano, tá? Mas para nós aqui, porque interessa no dia de hoje, fundamentalmente, essa ideia de reconhecer o eu e o outro, né? Considerando a realidade e as referências, né? Do círculo pessoal da criança, ou seja, a casa e a escola, tá? Fundamentalmente as pessoas da casa, as pessoas da escola, compreender diferenciar o que é público e privado, ou seja, a casa é pública, né, da família, e o privado é a escola, então são espaços distintos que fazem parte do cotidiano dessa criança, não é? E o urbano do rural, que demonstra, que sinaliza, aponta para uma dimensão um pouco mais ampliada da realidade social da criança, sabe? Porque em alguns casos o rural se mistura com o público, né? Por exemplo, em cidades como Formosa, você pode ver, é muito fácil você encontrar espaços que tenham vacas, que tenham cavalos, enfim, e que são elementos mais típicos do mundo rural, mas que, por outro lado, vivem também nessa zona de fronteira que seria o espaço entre o rural e o urbano, tá? Essas são algumas noções que eu considero básicas para a gente pensar aqui, tá? Sobretudo, em estabelecer algumas propostas, algumas estratégias para desenvolver esse reconhecimento do eu e do outro, sabe? Considerando a própria realidade e o círculo pessoal e da comunidade, ou seja, basicamente a casa e a escola, que seria o público e o privado, e inserindo aí a ideia do rural e do urbano, tá? Essa é uma primeira observação que nós queríamos fazer aqui, tá bom? Bom, a segunda observação, não é? Considerando a BNCC, tá? O que é que efetivamente mudou, sabe? Ela propõe, basicamente, que os estudantes possam relacionar o passado com o presente, sabe? No sentido de ter uma visão um pouco mais crítica ou um pouco mais concreta dos fatos históricos, tá? Bom, nesse sentido do que mudou, é preciso entender que o passado deve dialogar com o presente. Como que a criança percebe isso? Sabe, o que seria o passado? Quando eu penso no mais novo e no mais velho, eu de alguma forma estou relacionando o passado e o presente. Por exemplo, as crianças ao olharem para os pais e olharem para os irmãos quando os têm ainda mais novos que eles. Ou olharem para os avós e olharem para os pais. Isso vai incutir neles uma certa consciência da passagem do tempo e o que isso implica. Em idade bem incipiente ainda, bem jovens eles conseguem perceber isso. Tá? Esse é um dos pontos principais, você tentar fazer com que o passado dialogue com o presente. Tá? Quer dizer, dito de outra forma, nessa construção da noção de tempo, o que é novo, o que é velho? Sabe, em que medida que a criança associa o velho ao sujo? Sabe? Ou o velho àquilo que não tem utilidade, que não tem finalidade. Como que a gente pode trabalhar isso? É mais uma pergunta para vocês, tá bom? Para vocês tentarem responder ou apresentar alternativas para se trabalhar isso, para se estimular esse diálogo entre o presente, o passado e o presente.
porque um não existe sem o outro. Se você pensa o avô, você pensa o pai. Se você pensa o bisavô, você pensa o avô, você pensa o pai. Você pensa o irmão, você pensa a criança. Sabe? Ela está inserida nesse contexto todo enquanto um agente histórico. Isso é fundamental. Como que a gente pode trabalhar isso, tá? Bom, de acordo com a BNCC, é preciso transformar a história em uma ferramenta, não é? Para conhecimento sobre as experiências e a sociedade em que a pessoa vive. Fundamentalmente no primeiro momento, e não aquela sociedade abstrata que se localiza a milênios, sabe, de distância e a milhares de quilômetros também. Por outro lado, os estudantes não devem apenas aprender, né, da maneira como eles ocorreram, sabe, fora de contexto ou de outros fenômenos, mas principalmente atentos ao próprio presente. Sabe, nós tentamos levar essa criança a perceber o quanto que é dinâmico o presente dela. Quando ela observa para dentro da casa, por exemplo, tá? E você tem, quando se vive com avós, isso é muito comum hoje em dia, né? Você tem o avô, em muitos casos o bisavô, você tem os tios do lado materno, do lado paterno, você tem questões étnicas que sobressaem questões relativas a características étnicas, como, por exemplo, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, tá? Você tem o estereótipo de uma pessoa gorda, uma pessoa magra, uma pessoa baixa, uma pessoa alta. Isso tudo pode ser trabalhado com a criança nesses termos, tá? Dentro do próprio presente, ela começa a desenvolver esses raciocínios comparados na dimensão do tempo e do espaço. O espaço cotidiano da casa, o espaço cotidiano da escola, tá? No cotidiano da casa você tem a família e tem os diversos atores nessa família. Isso. Bom, o que isso significa, né? Isso significa aquelas cinco propostas básicas da BNCC, tá? Que elas se localizam numa perspectiva linear, tá bom? Numa sequência, onde vamos ver quais são os 5 processos, não é? Que é preciso planejar aulas que permitam que esses conhecimentos do professor se transformem em instrumentos de construção do conhecimento, do saber dos estudantes, tá? Para uma postura ativa desses estudantes, ou seja, eles como atores, como partícipes desse processo. Vamos ver quais são os 5 processos, tá? O primeiro é da identificação, né? Desses anos iniciais mesmo, né? Os processos de reconhecimento de uma questão ou um objeto a ser estudado, sabe? Por exemplo, a família, não é? Por exemplo, a escola, ou a distinção entre família e escola, público e privado, por exemplo, ou a cidade e o meio rural, ou o espaço, o intervalo entre a cidade e o meio rural, essa fronteira, onde você tem elementos da ruralidade e elementos urbanos também. Bom, como se conduz esse processo para os estudantes, então, tá? Segundo a BNCC? A partir do básico, do óbvio, desde 1970, quando eu estudei, sabe, nos anos iniciais. No final de 60, início dos anos 1970, no século passado. Talvez nem os pais de vocês que estão me ouvindo agora estivessem vivos naquele fase, fizessem parte daquele processo, tá? Com perguntas básicas, como, por exemplo, o que é? Como é possível descrever? Sabe, como é a sua mãe, como é o seu pai? É alto, é baixo? Qual que é a perspectiva que a criança tem? É forte, é fraco? Sabe, todas essas perspectivas dualistas, sabe? Bom, alto ou baixo, sempre no sentido de comparar. Como pode ser lido? Sabe, que conhecimentos precisam ser mobilizados para reconhecer um determinado objeto? Isso faz parte do planejamento do professor e da professora, né? Quais componentes culturais esse objeto está ligado? Por exemplo, uma moeda antiga, ou, por exemplo, a fotografia antiga, que as crianças podem trazer e elas têm acesso a isso em casa, mesmo que seja a partir do celular. Ou, conforme a criança já do 5º ano, do 4º ano, você mostrar uma televisão antiga, uma televisão nova, sabe? Um computador antigo e um notebook, tá bom? Bom, e qual é o sentido, né, que nós atribuímos a isso? Como que é que essa criança, ele percebe esse objeto antigo? Sabe, se é um celular que tira fotografias, né, e instantâneas, e assim você pode, inclusive,
aprimorar essa fotografia, ou recortar, ou melhorar, ou então mudar as posições dessa fotografia, não é? É diminuir, aumentar, enfim. E de um retrato antigo, sabe? Um monóculo, por exemplo, aquele que você olha assim, você já deve ter ouvido falar, com certeza, tá? Bom, aí você tem alguns exemplos que nós podemos tomar como base. Quando eu penso no início do processo histórico, de uma questão histórica, e eu observo um objeto, né? É possível reconhecer detalhes e a sua linguagem, como, por exemplo, a moeda antiga. Ensinar a criança a não olhar só a moeda, sabe, a partir do momento que ela esteja se alfabetizando, mas ela observar a data, sabe, ela perceber se essa moeda é nova ou é antiga. Isso é uma pergunta básica e que instiga, que desafia a criança, tá? Isso é importante para a construção da percepção da passagem do tempo, tá? E que isso implica em um espaço cada vez mais ampliado, conforme se desenvolve as competências cognitivas da criança, tá bom? Identificar em um mapa, uma planta, ler uma escala, são atividades recomendadas nessa etapa, tá? Como, por exemplo, você mostrar mapas para as crianças, ou um mapa da cidade, ou esses mapas mais atualizados, que são totalmente virtuais, digitais hoje em dia, tá? Ou moedas, né? Uma moeda mais antiga, uma moeda mais nova, enfim, uma moeda mais suja, ou uma nota de dinheiro, ou uma fotografia mais recente, ou uma fotografia mais antiga, enfim, tá? Nesse identificar também desnaturalizar, tá? A visão que se tem de um determinado objeto de estudo, tentando apenas vê-lo, né? Como e sem a interferência dos componentes culturais. Essa identificação, ela deve ser ampliada na medida do possível e sempre. É por isso que eu estou sugerindo trabalhar esse jogo de escalas com várias fotografias mais antigas e fotografias mais recentes, e deixar que essa criança seja desafiada, sabe, a perceber a qual que é mais recente. Isso pode ser levado também para essa criança pensar a família dela. Volto a repetir, o bisavô, o avô, o pai, os tios, as tias, enfim. Tá? Ou pensar o mundo rural e o mundo urbano, enfim. Nessa ideia de avanço, de atraso, de tecnologia. Nem sempre o que é tecnologicamente avançado é preponderante sobre aquilo que hipoteticamente seria atrasado. Porque senão você perde a possibilidade de trabalhar valores, tá? Éticos e morais nas crianças, valores e princípios, tá bom? Bom, o segundo ponto, nós falamos que são 5, né? O primeiro é a identificação, o primeiro processo, tá? Processo de identificação. O segundo processo é o de comparação. Quer dizer, conhecer o outro, percebendo suas semelhanças e diferenças. Mais ou menos o que nós dissemos sobre o meio urbano e o meio rural, tá? Ou a casa e a escola, que é o público e o privado, entende? Ao comparar, as crianças, elas podem ter uma melhor compreensão dos fenômenos históricos das fontes documentais. Desenvolver esse raciocínio comparativo, analógico, é fundamental. Sabe, estimular, então, o que você pode fazer? Como você pode planejar uma aula? Essa é uma terceira pergunta para vocês pensarem no nosso encontro, tá bom? Bom, como conduzir alunos nesse processo? Apresentando fatos históricos relacionados, de modo que o estudante possa ampliar seus conhecimentos em relação a outros povos e costumes específicos. Aí já vai numa escala um pouco mais avançada, né? Porque ele vai ter que ser capaz de expressar um pensamento articulado entre as dimensões do eu, do outro e do nós, tá? Bom, isso seria possível quando? No terceiro ano, no quarto ano, no segundo ano? Pensem aí, tá? Para eles enfrentar essas situações marcadas por diferenças radicais, como, por exemplo, o meio urbano e o meio rural, como, por exemplo, como agir na sua casa, com a sua família, como agir na escola. Tá? Então, há uma gama enorme de possibilidades de vocês trabalharem isso, tá? Com essas crianças. Aí eu voltaria, um exemplo seria a fotografia, conforme eu já disse, né? Uma fotografia antiga da família, do bisavô, enfim, ou de um parente, de um ancestral antigo, e pensar um ancestral mais novo, sabe? Ou a foto do pai quando era criança, ou da mãe, ou do avô, sabe? E uma foto atual, como que a criança vai dimensionar isso, e como ela vai começar a perceber essa passagem do tempo, tá? Uma perspectiva linear e absolutizada, ou seja, que isso
caracteriza, define e condiciona as vidas de todas as pessoas, tá? Bom, o terceiro processo que nós vamos enfrentar aqui rapidamente e que está na BNCC é nós pensarmos efetivamente a contextualização, tá? Quer dizer, o que é? Né? Seria localizar momentos e lugares específicos em que determinados fatos históricos ocorrem no momento de atribuir sentido e significado. Volto a repetir, o meio rural, para quem tem parentes no meio rural, parentes no meio urbano, a partir do espaço de vida, do cotidiano de cada criança. Tá? É o meio urbano, os avós, sabe? Os bisavós, quando estiverem, ou as fotografias antigas, não só de pessoas, mas fotografias também de paisagens, fotografias também de uma árvore pequena, uma árvore maior, enfim, tá? Filmagens antigas, filmagens mais recentes, tá certo? Tudo isso se constitui em instrumentos didáticos pedagógicos, sabe? Para você constituir, planejar estratégias de ensino e aprendizagem, tá? Nessa prática docente do ensino de história nos anos iniciais. Uma estratégia que costuma dar muito resultado é você apresentar um celular antigo e um celular recente, várias fotografias, ou imagens, ou apresentar um livro bem novinho e um livro antigo, pode ser um livro didático, ou você apresentar uma casa muito antiga, histórica, e uma casa nova, contemporânea, tá? Essas imagens, ou apresentar uma televisão antiga, uma televisão mais nova, para ver se ela conhece, ou apresentar o computador por um lado, e por outro lado a máquina de datilografar, tá? Ou apresentar os televisores antigos e novos, enfim, você tem múltiplas possibilidades de trabalhar isso com as crianças, tá? De forma a estimular, a desafiar essa ampliação do raciocínio e das abstrações, das reflexões, tá? No sentido de ser capaz de contextualizar, isso aqui é mais antigo, isso aqui é mais novo. E aí já pressupomos que essa criança está minimamente alfabetizada. Se você pega uma moeda antiga, ou uma moeda suja, uma moeda nova, você suja, e pega uma antiga e limpa para ele falar o que é mais, qual dessas que é mais antiga, sabe, que é mais velha. Muitas vezes só vai olhar a cor, mas você tem que estimular e desafiar ele a ler, sabe, a decodificar, tá? A traduzir. Esse é um processo multidisciplinar, onde você conjuga matemática, história, geografia e português. Tá? Bom, seria você levar o estudante a pensar em circunstâncias secundárias, como, por exemplo, essa que eu falei da moeda, como, por exemplo, as fotografias, né? Ou as imagens da televisão antiga, da televisão mais recente, da televisão intermediária, ou do celular antigo, celular novo, tá bom? Bom, isso é muito importante também até o nosso quarto, quinto ano. Bom, e a interpretação, né? Que aí já é posicionar criticamente, enfim. Aí, na minha concepção, isso deve ser desenvolvido de uma maneira muito cuidadosa, tá? Porque em que medida que nós podemos estimular essas interpretações em crianças com 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, tá? Isso, e por fim, a análise, que é o último processo, não é? E na análise nós teremos algumas perguntas, né, bem básicas, né? Como foi produzido aquele saber? Para que serve? Quem o consome? Sabe? É a mesma coisa, como foi produzido o primeiro celular ou a primeira televisão, sabe? Para que ela serve? Quem é que tinha essa televisão? Era todo mundo? Não era todo mundo? A criança pode fazer essa pesquisa com a sua própria família, tá? E ela vai chegar a algumas conclusões. E ela vai perceber que o raciocínio histórico, o conhecimento histórico deriva da capacidade de você realizar raciocínios comparados na dimensão do tempo e do espaço. Sempre. E a própria família da criança constitui-se um objeto de estudo nesse caso, sabe? Sobretudo para você perceber temporalidades, a passagem do mestre da vida, que é o tempo, tá bom? Da criança, ele conseguir olhar para o bisavô quando tem, para o avô, para o pai, e para ele e para irmãos quando tem, ou para os colegas da escolinha, tá? Esse raciocínio deve ser desenvolvido o tempo todo, inclusive nas preferências para se cortar cabelo, naquilo que se come, tá? Em como se diverte,
Sabe, em como que a televisão passa a ter uma certa importância ou não, o rádio, que continua cada vez mais esquecido, tudo isso constitui em elementos, em instrumentos de saber e produção de conhecimento em história. Tá? Então, basicamente, as questões são estas que eu fui colocando ao longo da minha reflexão aqui nesse breve vídeo. Tá? E é a partir desse vídeo que nós vamos processar a nossa discussão amanhã, no dia 20. Tá ok? É isso, pessoal. Um abraço para vocês. E amanhã a gente discute, eu vou apresentar as questões assim que nós iniciarmos a nossa aula virtual, digital, síncrona e remota nessa quarta-feira, às 8 horas. Um abraço, vou encaminhar aqui para vocês, tanto no Classroom quanto no grupo de WhatsApp e também no YouTube, onde vai ficar postado, tá ok? E os comentários das perguntas que eu fizer amanhã deverão ser listados no próprio canal do YouTube, tá bom? No meu canal do YouTube, que é Humanitas Diálogos Históricos. Tudo bem? Um abraço, a gente se vê amanhã.